Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Física. Bom, nessa oportunidade nós vamos falar com vocês aqui sobre as ondas que compõem o espectro eletromagnético. Então perceba, quando a gente está estudando as ondas que existem na natureza, a onda ela tem várias classificações. Pode ser quanto à natureza, onde nós temos as ondas mecânicas e eletromagnéticas. Pode ser quanto à vibração, onde nós temos as ondas longitudinais, transversais, mistas. Quanto à propagação, onde a gente tem as ondas uni, bi ou tridimensionais. Então, com relação à natureza, as ondas podem ser de dois tipos, mecânicas ou eletromagnéticas. Vocês lembram que as ondas mecânicas são aquelas que se propagam na presença de um meio material. Então, para que ela possa se propagar, precisa ter um meio físico. Por exemplo, o som. O som é uma onda mecânica. Para que vocês me ouçam agora, as vibrações que a minha corda vocal precisa de um meio material, que nesse caso aqui é o ar. Através desse meio material ela consegue propagar e chegar até os nossos ouvidos. Porém, nós temos também outros tipos de onda, que são as ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam na ausência de meio material e na presença de alguns meios materiais. O exemplo clássico é a luz. A luz que nós recebemos aqui na Terra, a luz que vem do Sol, antes de chegar até a Terra, o que tem separando o Sol da Terra? O vácuo, que é uma região do espaço que não tem meio material. Então essa onda luminosa ela consegue se propagar por esse meio, que é uma ausência de meio material, quando ela está na iminência de chegar na superfície da Terra, revestindo a superfície da Terra, nós temos ali a atmosfera e ela também consegue atravessar esse meio. Então a onda eletromagnética ela se propaga na ausência de meios materiais e na presença de alguns meios materiais. O espectro eletromagnético ele é composto por basicamente algumas ondas que nós vamos mostrar aqui. Então as primeiras são as ondas longas de rádio, depois nós temos a onda AM, FM, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio X e raio gama. Então olha só, nessa sequência aqui ó, nós temos a constituição do espectro eletromagnético. Então ondas longas de rádio, AM, FM, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio X, raio gama. Então olha só pessoal, nessa sequência da esquerda para a direita, o que muda na radiação? Da esquerda para a direita, o que muda na radiação é a frequência. Então a frequência da radiação nesse sentido, ela aumenta ou ela diminui? A frequência da radiação faz o quê? Aumenta. Então dessas radiações, a que tem a menor frequência são as ondas longas. E a que tem a maior frequência seria a radiação gama, os raios gama, certo? O que eu posso afirmar com relação à velocidade dessa radiação quando eu analiso, por exemplo, todos esses tipos de radiação aqui, ó, se propagando no mesmo meio? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um vácuo e no vácuo esteja lá se propagando todo esse tipo de radiação. Nesse caso, essas radiações terão uma velocidade constante, igual à velocidade da luz do vácuo, que é 300 mil km por segundo. Como a velocidade é constante, qual a correlação que eu tenho agora com relação ao comprimento de onda? Nesse mesmo sentido, o comprimento de onda aumenta ou diminui? Diminui. Então aqui da esquerda para a direita, a frequência da radiação aumenta e o comprimento de onda faz o quê? Diminui. E considerando que as radiações estão ali se propagando no mesmo meio, a velocidade delas é a mesma. Essa onda que nós colocamos aqui, eu chamei de luz visível. Perceba que quando eu estou falando luz visível, eu estou aqui falando de uma radiação mono ou policromática. Eu estou falando de uma radiação policromática. Então, esse intervalo aqui ó, não é uma frequência específica, é um conjunto de frequências, é um conjunto de radiações monocromáticas que depois que você junta todas, forma aqui a radiação branca, né? Que é uma radiação policromática. Essa luz visível é constituída de quais radiações? Nessa ordem, a gente pode escrever assim, ó, para ver. Então eu tenho quem aqui? Ó? O vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e por último eu tenho o violeta. Então nessa ordem aqui da esquerda para a direita, nós temos lá vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Dessas radiações, qual dela que tem a maior frequência? O violeta.
Qual que tem a menor frequência? O vermelho. Qual delas tem o maior comprimento de onda? Vermelho. O menor comprimento de onda? O violeta. Esses comprimentos de onda aqui, gente, ele vai de quanto a quanto? Ele vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Então, quando a radiação visível tem um comprimento de onda dentro desse intervalo aqui, gente, de 400 a 700 nanômetros, essa radiação é chamada de radiação visível. Essa radiação, ela também pode ser chamada de radiação par. Algumas literaturas específicas, especializadas, de agrometeorologia, por exemplo, chamam esse intervalo aqui de radiação par. Radiação par significa o que no inglês? Fotossinteticamente active radiation. Ou seja, é o intervalo da radiação que ativa o efeito anabólico da fotossíntese nos vegetais. Certo? Então, quando os vegetais estão lá confeccionando o seu próprio alimento, eles estão usando essa radiação, que é a radiação visível. Certo? Muito bem, então esse aí foi a apresentação que nós fizemos do espectro eletromagnético. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.